Olá, amigos. Então, vocês devem estar reconhecendo esse padrão aqui, é o nosso patch, que a gente mostrou no vídeo sobre grades. E nosso objetivo hoje é fazer uma modificação desse patch de tal forma que essa variação seja, dinâmica, ela mude ao longo do tempo. Ok, então começamos com ele. A gente começa com esse patch que vocês já devem ter aí em mãos. A gente também colocou no vídeo aqui embaixo, na descrição, um link para esse patch. Eu também coloco, vocês podem encontrar também o resultado desse vídeo, o patch que é resultante dessas alterações que a gente vai fazer também vai aparecer aqui no nosso vídeo. E eu vou começar aqui para fazer essa variação dinâmica. Vou me concentrar na parte da rotação. Depois que a gente fizer a mudança para fazer a variação dinâmica na rotação, vamos agora vamos também fazer a mesma coisa com as cores. Então, para isso, vou remover aqui esses cabos aqui que alteram a cor, e os random numbers também posso remover, e ficar apenas com esse aqui que faz a alteração da rotação. Vou até usar um material um pouquinho mais escuro, para a gente ver melhor. Muito bom. Então, esse padrão é um padrão que é introduzido por esse operador random numbers, que é alimentado pela semente. A semente do random numbers é alimentada pelo identificador de cada um dos elementos sendo desenhados. A gente já viu que o grid transform, ele retorna aqui, ele sai no cabo chamado index, o número do elemento que foi desenhado. Ele também retorna aqui no index X e no index Y, né, o número da linha e da coluna que você tem nessa grade. Ok, então a gente tem esse resultado que não é assim dos mais interessantes, e ele tem essa característica que é, vamos dizer assim, meio incontrolável. Eu não sei o que, que vai sair com esse random numbers. E nesse caso aqui saiu até um padrão que é surpreendente, já que os números randômicos deviam dar valores completamente que você não pudesse ver nenhum padrão. Mas, como é um gerador de números aleatórios artificial, e a gente está alimentando ele com números inteiros sucessivos, o resultado muitas vezes acaba gerando um padrão como esse. O que a gente vai fazer agora para fazer a variação é se livrar desse random numbers. Eu vou tirar esse random numbers aqui da parada. Não vou fazer a variação diretamente com esse grid transform aqui alimentando diretamente a rotação, mas vou, em vez disso, introduzir uma função de ruído. O que é uma função de ruído? É uma função que é também assim imprevisível, dá um resultado imprevisível, mas pode ser controlada por algumas variáveis externas. Então, o operador de ruído que a gente vai usar aqui nesse vídeo é o operador Perlin Noise. Vou procurar ele aqui na minha lista de operadores, Perlin Noise, e vou ver que tem, na verdade, dois Perlin Noise. Tem esse em ops.math e tem esse em ops.gl.imagecompose. O que eu preciso é o primeiro, o segundo a gente vai ver mais tarde quando a gente vê operações de composição de imagem. Então aqui está o Perlenoise, que é um operador que recebe como entrada valores x, y e z. Tem também uma entrada chamada escala que controla o comportamento dessa função de ruído. E também tem uma semente que pode ser usada para gerar funções diferentes. Nesse caso aqui, o Perlenoise não está sendo alimentado com nenhum valor que muda ao longo do tempo. Vamos consertar isso, introduzindo aqui, digamos, na entrada Z, um timer. Então, a gente já viu o operador timer. O que é o operador timer? Ele simplesmente gera valores consecutivos, né? Aqui ele está andando 5, 8, 9, etc. E essa taxa de variação é controlada por esse speed, que é a velocidade de variação. Se eu botar um valor menor, 0,5,
os números aumentam, mas mais devagar. Então vamos ver o que acontece quando a gente alimenta o timer nesse Perlin Noise, qual é o resultado dele. Vamos ver o que acontece aqui, olhando o result. Não sei se está dando para ver, eu vou reduzir um pouquinho, levantar um pouquinho para vocês verem melhor. Está aqui o resultado do Perlin Noise. É essa função que é variando ao longo do tempo, mas ela não dá grandes saltos, ela sempre permanece mais ou menos numa certa cadência. Essa cadência, inclusive, pode ser controlada pelo parâmetro scale. Se eu usar um scale menor, por exemplo, 1, esse comportamento já é um pouquinho mais suave. E essa é uma das grandes vantagens do Perlin Noise. Ele permite para a gente controlar o padrão de variação, quão abrupto é essa variação ao longo do tempo, através do parâmetro scale. Então, nesse momento agora, eu já tenho uma variável, um valor que muda ao longo do tempo, de acordo com um padrão ainda bastante surpreendente, e que a gente pode usar para, por exemplo, alterar a rotação do nosso objeto aqui. Nesse momento aqui, se eu simplesmente colocar Perlin Noise direto na rotação, ele vai fazer uma rotação, mas como o resultado do Perlin Noise é um valor entre 0 e 1, não está dando para ver muito bem. Eu preciso, para ter uma variação mais interessante, ter um Map Range, que vai mudar, né, o valor resultante do próprio Perlin Noise, um valor mais apropriado para ser usado como graus, por exemplo, de 0 e 360 graus, digamos. Então, se eu colocar agora esse valor do Map Range aqui na rotação, eu tenho aí os nossos bastões dançando ao longo do tempo. Nesse momento, todos eles estão variando de forma absolutamente idêntica. Isso porque o mesmo valor está sendo alimentado aqui para todos os bastões. Agora, a gente pode usar essa grande vantagem do Perlin Noise, que ele permite que você introduza na variação outras variáveis que controlam como essa variação vai acontecer. Então, aqui temos x e y no Perlin Noise como entradas. Se eu, por exemplo, colocar aqui a saída do índice x na entrada x do Perlin Noise, as colunas vão variar ao longo do tempo, todas elas, naturalmente, a mesma variação para cada coluna. Mas se eu acrescentar também um cabo aqui do índice Y até a entrada Y do Perlin Noise, aí sim temos variação não só nas colunas, mas também nas linhas. É interessante observar que esse padrão, esse comportamento, ele é muito influenciado pelo parâmetro scale. Se eu botar uma escala menor, você pode ver que os elementos vizinhos vão variar menos de um para o outro. Está ainda mais baixo, por exemplo, 0,1, a gente pode ver bastante melhor que dois elementos vizinhos têm praticamente a mesma rotação, porque essa rotação ela é diluída ao longo das linhas e colunas. Então, essa é uma grande vantagem aqui desse parâmetro scale do Perlin Noise, e permite a gente produzir diversas variações interessantes. Vou botar aqui alguma coisa intermediária, 0,2, e, naturalmente, a gente sempre pode aumentar a velocidade da nossa animação, alterando o timer, a velocidade do timer para algum valor maior, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, alguma coisa como essa, por exemplo. Ok. Muito bom. Uma coisa interessante para observar também no Perlin Noise é que, apesar do valor que ele produz ser normalmente entre 0 e 1, ele se concentra na faixa mais ou menos do meio. Então, se vocês forem olhar aqui, ele permanece mais ou menos no meio, dificilmente ele fica lá em cima ou aqui embaixo. Para o nosso map range, isso significa que talvez, em vez de botar entre 0 e 1, eu possa colocar, digamos, entre 0,2 e 0,8,
a gente vai ter variações um pouquinho mais interessantes, porque ele vai sair mais fora do padrão da média entre 0,5, por exemplo, tá? Que vai fazer uma rotação ser mais ou menos sempre mais para a horizontal. Ok, então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode usar essa mesma ideia para fazer a movimentação, a variação da cor. Então, o esquema é exatamente o mesmo, a gente produz um outro Pearly Noise. Vou fazer aqui uma cópia desse, Ctrl C, Ctrl V, outra vez alimentando o timer aqui, e outra vez alimentando o X e o Y com o índice X e o índice Y da transformação em grade. Aqui precisamos também de um outro map range. No caso aqui do Pearly Noise, ele vai reproduzir valores entre 0 e 1. Mas como a gente quer ter um controle melhor do intervalo de saída das cores, é bom também acrescentar um map range. Vou aproveitar aqui e fazer um copy e paste. Tá? Vou configurar o map range, não entre 0 e 360, mas digamos alguma coisa entre 0,1. Ou vamos fazer um negócio, se a gente vai alimentar o vermelho, vamos fazer com que a coordenada vermelha seja sempre não perto de zero, mas alguma coisa entre 0,5 e, digamos, 1, por exemplo. Então, dessa maneira, a gente pode pegar a saída e alimentar o vermelho, e temos aqui a variação na coordenada vermelho da cor. Repetindo a mesma coisa, mais uma vez, um conjunto Pearly Noise com Map Range. Vou ligar os cabos novamente, timer, Y e X. E a saída aqui, dessa vez, vou botar digamos, entre 0,1 e 0,7. Naturalmente, cada um pode inventar ou pode configurar isso da maneira que achar mais interessante. Então, agora temos aqui uma variação em vermelho e verde, dando tons de amarelo e de laranja. Isso porque a coordenada azul está sempre muito baixa. Se aumentar aqui, vou ter naturalmente outros matizes diferentes. Isso se a gente também não alterar aqui a coordenada azul. Então já temos aqui alguma coisa bastante interessante. Podemos até mexer, brincar um pouco com isso, aumentando, digamos, o número de repeats de 11 para 40, por exemplo. E a gente tem esse padrão aqui que é bastante interessante. É isso por hoje. Esse mesmo patch pode ser modificado de diversas maneiras por vocês. Recomendo, por exemplo, modificar a primitiva, em vez de retângulos, a gente pode usar círculos ou círculos achatados para obter outros resultados também interessantes. E é por isso que a gente termina aqui agora e vamos nos ver nos próximos vídeos mais tarde. Um abraço a todos.